Graças e paz, irmãos e irmãs, mais uma vez. Sintam todos bem à vontade na casa do nosso bendito Deus, pois a mesa do Senhor está posta. Louvado seja Deus por sua vida, pela vida de todos que nos visitam. E o desejo do meu coração, na certeza também que é desejo de Deus, é de que Ele fale ao seu coração. Deus está disposto a falar, Deus sempre esteve disposto a falar. Deus sempre esteve disposto a falar, e por isso a Bíblia diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos colocar de pé mais uma vez e vamos orar, irmãos? Em nome de Jesus. Senhor, nós apresentamos a igreja diante do Senhor. Apresentamos essa pequena comunidade diante de Ti. E pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações. Que os nossos corações se abram. Que Teu Espírito possa nos aquecer. Que nós estejamos receptíveis à Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, o Senhor pode quebrar as nossas razões, quebrar os nossos argumentos e fazer prevalecer a Tua vontade. Nos abençoe. Eu sei que não é por força, eu sei que não é por violência, eu sei que é pelo Teu Espírito. Portanto, eu te peço, faça, Senhor. Deus, em nome de Jesus, aproveite este momento para confessar ao Senhor aquilo que nós temos feito que não te agrada. Senhor, se a Tua palavra nos diz que o que causa separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados, nós queremos nesse instante confessá-los todos. Cada um de nós sabe aquilo que temos feito que não te agrada, aquilo que nos afasta da Tua presença, aquilo que nos afasta da Tua mesa. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esta questão e te pedimos humildemente, em nome de Jesus, haja de tal modo que faça com que a gente se aproxime da mesa. Em nome de Jesus oramos, arrependidos. Em nome de Jesus oramos, arrependidos, para a glória do Teu nome. Amém, 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 amém. Amém. Podemos assentar, irmãos e irmãs. Nós temos alguns irmãos que estão enfermos, outros estão em viagem. Peço orações pela mãe de Luciano, está se recuperando. E a mãe de Lu teve um AVC, não foi, Lu? A mãe de Luciano teve um AVC, já estive com ela algumas vezes. Estejam orando por ela. Peço também orações pela mãe de Inêsinha, a avó. A avó teve que ser submetida, vai ser submetida a uma cirurgia. E sabemos que ela já é uma senhora de idade avançada e precisa das nossas orações. Em nome de Jesus, ore por eles. Irmãos e irmãs, me permita, antes de ler um texto, de dar alguns recados a vocês. No dia 23, 24 e 25, nós teremos um retiro com a nossa juventude, com os nossos adolescentes. E nós pedimos aos pais para que motivem os seus filhos, para que vocês sejam os principais incentivadores dos seus filhos para participarem desse retiro. Nós estamos mudando o local do retiro e na próxima semana nós avisaremos, mandaremos um link para vocês verem onde será. E pedimos a vocês que vocês incentivem os filhos de vocês a participar. São em pequenas ações como essa que o seu filho vai fortalecendo na fé, Cristo vai sendo forjado no coração dele e amanhã você vai viver em paz. Então, invista em seu filho. Invista em seu filho. E falando sobre investimento, hoje nós participaremos na mesa do nosso Deus, dessa extravagante mesa, e eu quero dar uma palavrinha, meus irmãos, acerca disso.
a igreja ela tem um papel de ensino também, de ensino, de pastoreio, de caminhada, mas na tradição judaica e cristã, é papel da família ensinar os seus filhos sobre coisas concernentes ao reino. É o papel dos pais. Então, todas as vezes que seu filho vier para um culto de ceia, ou os demais cultos, mas o culto de ceia principalmente, ensine. Fala para o seu filho o que significa ceia. Fala para o seu filho como ele deve se comportar diante da ceia e o porquê da ceia. Eu quero deixar um texto inicial, não precisa abrir, um texto do Velho Testamento que diz assim: Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentados em tua casa à mesa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Vou repetir para você, não vou repetir o texto. Nós temos, e que assim, se você não conseguir, que aconteça assim, a gente vai dando conta. Mas já tem algum tempo que nós temos transferido a educação dos nossos filhos, parte da educação dos filhos, quase toda, para a escola, por exemplo. Nós transformamos a escola num depósito. Nós depositamos os nossos filhos lá e dizemos às professoras e professores. Alguém falou alguma coisa? Nós deixamos lá com as professoras e dizemos: cuida para nós, ensina para nós. Ensina para nós. É papel nosso. Papel nosso. A escola é parceira. A escola é parceira. E quanto à igreja, de igual modo, envia seu filho, mas de preferência venha com seu filho. Venha comungar na mesa, venha se sentar na mesa, venha aprender com ele. Deixa ele perceber que você está vindo à casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Amém. Amém? Que assim seja, então. Abra sua Bíblia comigo em Lucas 24. Lucas 24. Estarei mudando algumas coisas aqui. Vocês devem estar percebendo minha voz um pouco mudada, mas está melhorando. Lucas 24, versículo 13. Todos encontraram? Lucas 24, 13. Outra palavra para os irmãos. Preste atenção. Nós temos nos acostumado com a tecnologia e temos cada dia mais ou cada dia menos trazido a Bíblia em papel para a igreja. Não vejo nenhum problema nisso. Agora eu vejo o problema se você estiver com o seu celular e no momento do culto você estiver em outro lugar que não seja a Bíblia. Porque você atrapalha quem está atrás de você e quem está ao lado também. Então vamos manter reverência em relação a isso. Tudo bem? Estou sendo chato, não estou? Mas uma chatice boa, chatice necessária. Tudo bem? Ok? Esse bichinho aqui tem sido uma arma e tem nos derrubado, tem nos vencido. Lucas 24, que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos mudar algumas coisas aqui. Amém. Lucas 24, versículo 13, diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido.
E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus sempre vai conosco. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocai entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és só tu peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus de Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora que essas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: honestos, aqui é Jesus falando, honestos, significa incapazes, honestos e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes em todas as escrituras o que ele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, assentado, tomando pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão Pedro. Bendito seja o Senhor. Glória seja o Senhor. A palavra de Deus por si só, ela é rica, ela nos fala. Irmãos e irmãs, essa semana eu vi um testemunho daquilo que as pessoas chamam de igreja sofredora. A igreja sofredora é a igreja que está em povos, chamados de povos não alcançados pelo Evangelho. Ainda nós temos muitos povos que não foram alcançados pelo Evangelho, muitos povos que não sabem o que é a Bíblia, nunca ouviram falar sobre a Bíblia, nunca ouviram falar sobre Jesus, e muitos homens e mulheres são levantados para ir a esses lugares para falar sobre Jesus. Outros são levantados para traduzir a Bíblia para o dialeto dessas tribos, a fim de que eles tenham nas mãos aquilo que nós temos e não valorizamos tanto, que é a palavra do Senhor. Eu não sei o que seria de mim sem a palavra do Senhor. Eu não sei o que seria de mim sem a Bíblia, a palavra do Senhor, o manual, o mapa necessário para eu transitar por essa vida como um passageiro que sou, porque eu não sou deste mundo não, irmãos. E não fui eu quem disse, foi o Senhor, que eu não sou deste mundo, como Ele também não é deste mundo. Nós estamos aqui, mas não somos aqui.
E o relato que eu vi de uma missionária, ela relatou a história de um homem de 93 anos. 23 ou 21 ou 23 dos anos deste homem, ele passou na cadeia, por amor ao Senhor. Por amor ao Senhor, ele sofreu todo o tipo de escárnio que você possa imaginar. Todo tipo de humilhação esse senhorzinho, ele viveu. Durante o tempo da sua prisão, o seu filho tinha, salvo engano, 4 ou 5 aninhos. E quando esse homem já tem perto de 93 anos, o filho já com 25, 26 anos, o filho é então convidado para que ele faça uma visita ao pai e convença ao pai de negar a fé, de simplesmente dizer: eu nego o Jesus em quem eu cria. E esse menino, a privação da família era tão grande que ele tem que se vestir de roupas femininas, roupas de sua mãe, para visitar o seu pai. O pai o tinha visto quando criança. 20 anos e tantos depois, o pai está diante do filho. E ele estava em uma cova, porque havia cavado essa cova para que ele pudesse ficar ali em uma posição de joelhos, porque era assim que ele professava e sempre estava confessando o nome de Deus. E durante aquele momento o filho se aproxima dele e o filho olha para ele e diz: pai. E a missionária diz que ele não conheceu o filho naquele primeiro momento. É claro, 20 anos depois, ele não conheceu o filho, mas quando ele se dá conta de que é o filho, o filho olha para ele e diz assim: pai, nega, depois você acerta com Jesus. Nega, depois você acerta com Jesus. E aquele pai responde ao filho da seguinte maneira, com o refrão de uma canção que alguns aqui conhecem, que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até um dia por uma coroa eu trocar. E por esta confissão ele fica preso mais 6 anos. Mais 6 anos. Quando eu olho para essas pessoas que nós chamamos de, que as pessoas denominam de igreja perseguida, igreja sofredora, igreja pobre, eu não vejo nenhuma pobreza nessa igreja. Eu vejo pobreza em nós. Eu vejo pobreza em nós. Eu vejo riqueza, eu vejo graça, eu vejo poder, eu vejo força, eu vejo humildade, eu vejo entrega, eu vejo pessoas que conheceram Cristo que nós ainda precisamos conhecer. Porque por menos nós o negamos, por menos nós recuamos. E aquele homem já partiu para a eternidade. E ele marca o filho com esse refrão dessa canção, que é a canção da harpa cristã, em que ele diz que levarei eu a minha cruz, até um dia por uma coroa eu trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Existe uma cruz e nós devemos amar a mensagem da cruz. Devemos amar a mensagem da cruz.
Irmãos e irmãs, no texto lido para nós, fala bastante conhecido, texto sobre os discípulos de Emaús. A Bíblia diz que eles estavam entristecidos, completamente entristecidos, pois o Senhor pergunta: que tristeza é essa que está no coração de vocês? Eles dizem então para Jesus: é só tu, peregrino por essa terra? Você está aqui de passagem, você não sabe o que andou acontecendo por aqui durante esses dias? Olha, um homem foi feito aqui de bola, levado para lá e para cá, chicoteado, amaldiçoado, crucificado, e agora ele sumiu, desapareceu. Algumas mulheres falam que ele não está lá, que alguma coisa aconteceu. E Jesus caminha com eles no caminho de Emaús. Quando já declinava o dia, aproximando-se da aldeia, Jesus então faz como que vai passar pela aldeia, e aqueles dois discípulos fazem um convite ao Cristo. E que convite é esse que aqueles meninos fazem ao Cristo? Eles dizem: fica, Senhor, já se faz tarde, já declinou o dia, fica, Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor então entra com eles, se assenta à mesa e toma o pão e parte o pão e abençoa o pão. A palavra nos diz que quando Jesus faz isso, os olhos dele se abrem. É tudo que nós precisamos, é que os nossos olhos se abram para aquilo que já está diante de nós. Irmãos, a mesa do Senhor está posta, e nenhum de nós éramos dignos de participar desta mesa. Ouvi essa missionária dizer também que a mesa ela é extravagante, porque ela convida a todos a serem participantes da mesa. Nós não éramos dignos de participar dessa mesa. Se nós fôssemos passar por uma entrevista, por uma revista, talvez ainda hoje nós não seríamos dignos de participar dessa mesa. Mas o Senhor nos tornou dignos de participar dessa mesa através da sua morte em morte de cruz. Aleluia. A mensagem da cruz precisa estar viva em nossos corações. E a mensagem da cruz não é mensagem de derrota, não é mensagem de tristeza, não. É mensagem de alegria. É mensagem de gozo e alegria, de poder e de vitória. Porque o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz: onde está a morte, o teu troféu? Onde está a morte, a tua vitória? E a palavra do Senhor diz que o Senhor venceu a própria morte. Ele já venceu a própria morte. Ele já venceu a própria morte. Irmãos e irmãs, vou abrir uma janela aqui para dizer uma coisa a vocês. Nós temos andado aflitos com muitas coisas. Nós temos andado aflitos por finanças, nós temos andado aflitos no casamento, nós temos andado aflitos na criação de filhos. Irmãos, o Senhor tem me desafiado nos últimos dias a descansar nele. Amém. Descansa nele. Entrega os seus filhos a ele. E descansa. Descansa no Senhor. Entrega ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. O seu filho, ele tem que ser mais de Deus do que seu. O seu carro tem que ser mais de Deus do que seu. O seu talento tem que ser mais de Deus do que seu. O seu intelecto tem que ser mais de Deus do que seu. Os seus olhos têm que ser mais de Deus do que seu. Tudo que há em você tem que ser mais de Deus do que seu. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele está a vida, e a vida foi manifestada aos homens, mas os homens não a reconheceram. Reconheça.
Eles não perceberam Jesus. Mas quando Jesus abençoa o pão, parte o pão, eles tomam um espanto. Só que algo já acontecia no coração dele, e eu acredito que esse algo possa estar acontecendo no seu coração, porque eles confessam. Qual é a confissão que eles fazem, mesmo em meio à tristeza? Porventura, não ardia em nós, nos nossos corações, quando ele nos falava pelo caminho? É impossível Jesus falar no coração, esse coração não arder. Você pode até desobedecer, mas vai arder. Aleluia. Vai arder. Ele vai falar e o seu coração vai arder. Obedecer é uma outra coisa, aí vai ser com você, mas ele vai arder. E uma vez ardendo, obedeça, se assente à mesa, participe do banquete, se renda, irmão, se renda ao Senhor, dobre os seus joelhos, dobre o seu coração, se renda ao Senhor, se lance diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que quando os olhos deles, que estavam como fechados, se abrem, eles olham e, como um relâmpago, Jesus desaparece da presença deles. Eles haviam andado 11 estádios para estarem na aldeia de Emaús. O que eles fazem imediatamente quando Jesus desaparece? O que eles fazem? Eles voltam para onde? Para Jerusalém. Olha a dinâmica desse povo. Olha o espírito voluntário, olha o coração motivado desse povo. Eles voltam para Jerusalém cansados. Eu nem sei se eles comeram pão. Eu só sei que eles voltaram. O mesmo tempo de percurso, eles voltaram. E quando voltaram, encontraram os 11 reunidos. E eles falam: ele ressuscitou. Ele apareceu para nós. Ele ressuscitou. E a notícia começa a percorrer. Só que quando isso acontece, quando Jesus outrora disse a eles: porque vocês estão tristes, nós vamos encontrar logo mais à frente a palavra que diz assim: ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos. Então, olha a diferença. O coração deles estavam tristes e o coração das mulheres estavam maravilhados. Esteja com seu coração maravilhado. Não busque dentre os mortos aquele que vive. Ele vive. Ele vive. Ele é seu companheiro, ele é seu parceiro. Ele é seu amigo, ele é seu Senhor, ele é seu Salvador. Ele vive. Ele vive. Por isso, tudo que em nós tem que se dobrar diante dele. A Bíblia diz: abriram-lhes então os olhos e conheceram, mas ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, lembrando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão Pedro. O Senhor ressuscitou. O Senhor vive. O Senhor vai pelo caminho.
E Ele vai nos ensinando dia após dia. Ele vai nos ensinando dia após dia. Aprenda do Senhor. Aprenda sobre Ele. Aprenda com Ele. Aprenda do Senhor. Irmãos, o Cristo que se colocou à disposição para andar com 2 discípulos entristecidos é o mesmo Cristo de hoje, ressurreto, que se coloca à disposição para andar com as nossas vidas, andar comigo e contigo, mesmo estando nós com os corações entristecidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo estando nós com os corações abatidos. Irmãos, a frase é boba, simples, mas é certeira. O problema não está no Cristo. O problema está em nós. O problema está em nós. Porque quanto mais sede nós tivermos, mais nós beberemos dele. Quanto mais nós nos dispusermos, mais Ele fará. O problema não está nele. O problema está em nós. Então, homens, em nome de Jesus, se rendam. Deixe a sua mulher perceber que você se rendeu ao Senhor. Mulheres, se rendam. Deixe os seus filhos perceberem que vocês se renderam ao Senhor. Venham à igreja, venham sempre à igreja, mas em nome de Jesus, irmãos, a casa de Deus é casa de oração, é casa de comunhão, é casa de aprendizado, é casa de oração, é casa de revelação. Se você se dispuser, o Senhor, Ele fará. Ele fará aquilo que Ele tem prometido. Irmãos e irmãs, o desejo do meu coração é que nós tenhamos a mesma convicção do que aquele senhor de 93 anos, que poderia desistir e negar a sua própria fé. Mas ele diz que não, que ele ama a mensagem da cruz, e até morrer ele irá proclamar. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele diz: quem me separará do amor de Cristo? E ele narra uma série de coisas para dizer a nós que absolutamente nada poderá nos separar do amor de Cristo. Aí nós encontramos pessoas que dizem que se apartaram de Cristo por isso e por aquilo. Eu nunca vi uma justificativa plausível para que alguém me dissesse, me convencesse e dissesse assim: tenho o direito de me apartar dele. Nunca vi. E eu poderia me assentar aqui, colocar vocês com todas as dores de vocês, respeitando-as, e vocês colocarem uma após outra diante de mim, e eu diria: não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale, não vale. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nada, absolutamente nada, nada. Das dores que conheci, 2 dores
eu as considerei como dores quase que insuportáveis. Dores na profissão, que para mim é uma das maiores dores que eu já vi, que é a dor da depressão. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: quem tem depressão não é menor, não é inferior, não é pior do que ninguém. Você sente dor de dente? Dor de barriga? Dor de cabeça? Depressão é uma dor, como outras dores. A igreja que criou preconceito em relação a essas coisas. Então pare com isso. Fulano está com depressão. Qual o problema? Você vai ao ginecologista? Vai ao urologista? A pessoa vai ao psicólogo, vai ao psiquiatra. É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, chega disso. A outra dor que eu conheci, não conheci vivendo na minha pele, mas uma das maiores dores que eu já vi foi dor de um pai sepultar o seu filho. Tem uma pregadora chamada Edmeia, o sobrenome dela parece que é Iris, alguma coisa assim. Edmeia, uma mulher de Deus, mulher extraordinária, que Deus a conserve com tanta sabedoria. E ela diz que se... Deixa aqui para mim, João, por favor. E ela olha para mim, por favor. Ela diz que se fosse possível Deus dar um dom a ela, ela pediria o dom de ressuscitar pessoas. E alguém perguntou por quê. Ela diz assim: porque eu ficaria na porta do cemitério e eu não deixaria uma mãe sepultar um filho. Minha mãe sepultou 3. Com 4, com 3 e com 2 anos. E minha mãe é a mulher mais extraordinária que eu já conheci na minha vida. E não é porque é minha mãe, não. É porque ela é extraordinária mesmo. Teve que erguer a cabeça e cuidar dos outros que estavam ali. Até hoje ela chora, mas é extraordinária. Nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu até respeito. Eu não coloco a mão na dor de ninguém, porque a dor é dor de quem sente. Quando Jó está doente, 3 amigos vão visitá-lo, e a Bíblia chama de 3 amigos molestos. Sabe por quê? Porque não conhece nada de dor. Então, quando você for visitar alguém, se você não conhece nada de dor, vou te dar um grande conselho. É um conselho de provérbio. O provérbio diz assim, que o tolo, quando fica quieto, se passa por sábio. Tem que traduzir? Se não tem nada de edificante para dizer, fica quieto. A dor de quem sente. A dor de quem sente. No entanto, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada. Missionário, facilita para nós. Devolva, entrega, descansa. Não é teu. Vou repetir, não é teu. Você é mordomo. Você tem que cuidar. Você é mordomo, mas não é teu. Não pertence mais a você. Devolva. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está
em Cristo Jesus. Uma pessoa disse para mim assim, porque algumas coisas da Bíblia não acontecem comigo, a Bíblia me prometeu isso, me prometeu aquilo, que eu seria feito por cabeça e não por cauda, e foi falando os negócios assim, sabe, que é isso e aquilo, e cadê a lei do retorno? Aí eu fiquei olhando e falei assim, na bucha assim, o livro que você leu não é o mesmo livro que eu li. Não é. Essas coisas podem até acontecer, mas não são essenciais. Essas coisas podem até acontecer, mas são todas dispensáveis. O que não é dispensável é a convicção daquele senhorzinho de 90 anos que diz assim: levarei a minha cruz. Eu amo a mensagem da cruz, meu filho. Eu amo a mensagem da cruz, meu filho. E eu disse: o livro que você leu não é o mesmo livro que eu li. Por isso que eu repeti aqui para vocês que essa igreja que está sendo perseguida, crianças de 8, 9 anos sendo vendidas por um saco de arroz para ter 30 relações sexuais num dia. Salvo engano, do Nepal. E homens e mulheres estão gemendo para que o Evangelho alcance e alguma coisa possa acontecer. Irmãos, há homens e mulheres que já foram forjados em Cristo. A natureza deles é uma natureza de Cristo. Eles não são mais deles mesmos. É Cristo. É Cristo. É Cristo, a esperança da glória, é Cristo. Vou repetir todas as vezes que o Espírito falar no meu coração. Entrega, descansa. Não é teu, é dele. É dele. Experiência minha, estou olhando ali o relógio, experiência minha, casa muito grande, 8 filhos, fora os 3 que eu disse para vocês, que partiram da eternidade, 8 filhos, mais meu pai, minha mãe e os agregados. Casa de 8 tem agregado, né? Tem sobrinho, aparece o cunhado, aparece a cunhada, aparece o fulano, o amigo e a mistureira. Eu sofria muito para apresentar todos diante do Senhor. Primeiro porque demorava. E para eu não perder a conta e cair naquela do esquecer de mim, eu começava da irmã mais velha até o irmão mais novo. O pai, a mãe. Aí teve um dia que eu falei: Senhor, deixa eu te fazer uma coisa aqui, Senhor. Eu oro por eles. Mas eu peguei meu pai no colo, não literalmente, obrigado mesmo. Peguei meu pai no colo, falei: Senhor, está vendo esse homem barbudo aqui? Ele não sabe discernir entre a esquerda e a direita. Eu tenho orado por ele, Senhor, todos os dias. E eu quero hoje descansar. Eu quero entregá-lo a Ti. Está vendo minha mãe, Senhor? Essa mulher aqui, toma, Senhor, os seus mãos. Está vendo a Edjane, Ivailza, Geanda, Ana Paula, vocês querem saber o resto?
Perseguição não pode te afastar de Deus. Escândalo não pode te afastar de Deus. Porque o irmão tropeça não pode te afastar de Deus. Porque alguém se enfraquece não pode se afastar de Deus. É a tua experiência. É a tua experiência. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E para concluir, não na mensagem, sobre a irmã ou irmão que disse para mim que a Bíblia tinha prometido isso, prometido aquilo outro. Irmãos, cuidado com quem vocês ouvem. Vocês ficam ouvindo tudo que é coisa, tudo que é pastor por aí. Aí dá ruim. Um irmão chegou para mim e falou assim: lá na igreja tem 5 pastores. Eu falei: 5? Eu falei: 5 quem? Aí ele falou, o pastor dele falou: mas uns 5. Eu estou falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal, falando de tal. Eu falei assim: deu ruim. Cada um com um pensamento, cada um com uma visão, cada um com um negócio, cada um com sossega o coração. Eu disse para essa pessoa que me disse que tinha se apartado de Deus porque um dia alguém falou que ela seria colocado como cabeça e não cauda, como se dissesse que o cristão não pode ser porteiro, tem que ser o dono do prédio. Se for dono do prédio, amém, e usa o prédio para o rei. Mas se for porteiro, qual é o problema? Qual é o problema? Aí eu disse para ela, para enxugar um pouco, eu falei para ela o seguinte: assim, você sabe como morreu João Batista? Eu sei. Você sabe como morreu Pedro? Sei. Sabe como morreu Paulo? Sei. Sabe como morreu Estevão? Sei. Falei: então o livro que você leu não foi o livro que eu li. O maior homem que pisou nessa terra depois de Cristo, a Bíblia diz que é João Batista. Diz que dos nascidos de mulher nunca houve um homem como João Batista. Mas o que se tornar menor no reino do céu seria maior do que ele. João Batista morreu degolado, mas fez igual o velhinho de 93 anos, não arreda o pé. Eu conheci, irmãos, quando a gente conhece é diferente. Quando a gente conhece é diferente. É diferente. E se você ainda não conhece, essa é a noite de você conhecer. Essa é a noite de uma mesa como essa, você se assentar e dizer: eu vou comer do pão que Cristo parte. Irmãos, isso aqui todas as vezes nós fazemos isso, fazemos em memória do Senhor, mas todas as vezes nós fazemos isso, nós fazemos dizendo espiritualmente: Senhor, queremos fazer isso no teu reino. Todos juntos. É um anseio, é uma sede para que isso aconteça. Vou abrir mais uma janela aqui. Eu falei para o Dudu que eu ia mudar a pregação, está sendo mudado. Vou lá para os jovens. Só tem jovem nessa igreja. Não desperdice a sua vida. Não desperdice a sua vida. Vai dar errado. E às vezes você pode até se arrepender, mas as consequências ficam. Vai dar errado.
Não desperdice a sua vida. E eu vou, tomara que vocês entendam, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é poder, graça, glória no Espírito Santo. Amém. Não desperdice a sua vida. Se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu as daria ao Senhor. Não há vida fora de Cristo. Amém. Não há vida fora de Cristo. Não adianta. Quando eu subir comigo no Salmo 121. Hoje é noite de ceia, eu peço tolerância aos irmãos para avançar um pouquinho. Todos encontraram o Salmo 121? Amém. 1, 2, 1. Aguardo que todos encontrem. A pregação seria sobre o Salmo 121. Não dará mais. Mas lerei para vocês. Já encontraram? Amém. Amém. Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes. Algumas Bíblias estará em pergunta, outras em afirmativo. De onde me virá o socorro? Lembrando que os montes aqui eram lugares em que as pessoas viam a imponência daqueles montes. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não pisca os olhos. Ei, aquele que te guarda não pisca os olhos. Eis que não piscará, aí vai estar na sua Bíblia, tosquenejará. Talvez seja assim, é piscar os olhos, é cochilar. Eis, versículo 4, eis que não cochilará, nem dormirá o guarda de Israel. A insônia, o cochilo é um negócio terrível. Muitos acidentes já aconteceram por pessoas cochilarem. E tem alguns que cochilam na igreja, nunca entendi. Tem outros que dormem em pé, já conheci alguns. Que dormem em pé. E de olho aberto. Embora em Atos dos Apóstolos alguém cai, né? Quando Paulo está pregando, Paulo demorou muito e ninguém caiu lá do... ressuscitou depois. Deixa eu contar um negócio para vocês, eu já contei há muito tempo. Um parente meu, vigilante, ele trocava de expediente com um outro parceiro. Ele pegava no turno de manhã e o parceiro pegava no turno da noite. Ele trocou o expediente com esse parceiro e o patrão, como a parábola daquele Senhor, do nosso Senhor que vem no momento que a gente não sabe, o patrão resolveu fazer uma visita à empresa na noite, em uma dessas noites, e o pegou dormindo. E o patrão foi lá de mansinho, pegou a arma dele, tirou
tirou-a e levou para casa. No outro dia, quando ele foi passar o serviço para o colega, e o patrão se aproximou e ele contou o desfecho de tudo que tinha acontecido durante a noite. E o patrão perguntou: o que aconteceu? Ele falou: você não sabe. Veio um ladrão aqui à noite e eu lutei, mas ele prevaleceu sobre mim e pegou minha arma. É você? É você? Aquele que te guarda não dorme e nem cochila. Amém. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Não tem como fugir da sombra, tem? O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. Ei, o Senhor guardará o seu interior. Amém. As suas emoções. Amém. O Senhor guardará a tua alma. Glória a Deus. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Mas não é hoje, não. É desde agora e para sempre. Aleluia. Aleluia. Que assim seja, meu irmão e minha irmã. Você possa repetir com aquele senhorzinho de 93 anos. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até um dia por uma coroa eu trocar. E essa mensagem é mensagem de alegria. Mensagem de boas novas, de boas notícias. De tão boas notícias que a gente deveria sair daqui com o texto inicial que eu li, que eu dou uma caixa de chocolate quem acertar o texto. Lucas 24, 3. O primeiro? Oi? Só falta o capítulo e o versículo. Não é aqui. Eu sei que é o primeiro. O que diz lá? Vai ver a diferença entre o serve e o que não serve. Tá bom, é isso aí. Um ponto para você. Um bombom para você. Vamos ler novamente para encerrar? Estou levando um bombom para aqui e um bombom para antes. Malaquias 4, versículo 2 é o texto que eu quero. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Cura trará sobre suas asas. E saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Você já viu um bezerro liberto da estrebaria? Quem é que tem fazenda aqui? Eu não tenho, não. Veio um bezerro liberto da estrebaria, ele sai saltitante, alegre, feliz, que encontrou um pasto. E chuva sabe muito bem disso. Chuva é um animal que quem tem por aí. Bezerro liberto da estrebaria. É menino quando vê doce. Alegre-se. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se. Vou repetir de novo. E repetir essa de novo, né? Ó,
descansa. Mas você não vai poder descansar enquanto você não entregar. Entrega. Teu filho não é teu, ele é mais de Deus do que teu. Para com isso. E as demais coisas também. Entrega. Entrega. Vamos soltar de pé. Em nome de Jesus. Para vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça. Não é qualquer sol não, meu irmão, é o sol da justiça. E esse sol traz cura sobre as suas asas. Saireis, saltareis, como bezerros libertos da estrebaria. Glorificado seja o nome de Deus. Irmãos e irmãs, repito para vocês, vocês não eram dignos, assim como eu também não era, mas Deus colocou a sua mesa e nos convidou para sentar diante dela e disse: o meu filho tornou vocês dignos de participar. Amém. Amém. Glória a Deus. Participe da mesa, reconhecendo que Cristo te fez digno de participar. Aleluia. Confesse o que tiver para confessar. Tem que falar tudo. Ó, eu falei entrega, eu falei que nada pode separar a nossa vida do amor de Deus. Nada. Absolutamente nada. E aqui eu não estou sendo duro. É porque é nada, sabe por quê, irmão? O que você encontrou é muito maior do que todas as outras coisas. Você tem que entender isso. O que você encontrou é tão maior. É tão maior. Você encontrou o essencial. Você encontrou aquilo que não é dispensável. Descansa. Vou dizer uma coisa para vocês aqui. Ô irmãos, por vivermos em comunidade, sempre tem umas coisinhas que acontecem. É um arranhão aqui, a mulher que corta o cabelo, a outra não gosta. Não tem essas coisas? Ontem eu e Kim nós fomos correr e eu fiquei com receio porque eu fiquei com medo de alguém tirar foto das minhas pernas. Aí por poderia dar manchete: pastor metodista, pernas alvas como a neve. Eu falei: e Kim judiou de mim, Érica. Judiou de mim por uns 50 minutos, 50 minutos correndo. E quando eu parei ali em cima, ele falou: não, vamos andando até ali. Eu falei: meu Deus, se alguém tirar uma foto. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Ô irmãos, essas coisas que acontecem, eu vou falar, o povo usa muito aquele mimimi, né? Mimimi, ressentimento, mágoa. Ô irmão, tem tempo para isso mais não, irmão. Tem para isso também. Para com isso. Sossega. Tanta coisa para fazer. Ô missionário, se alguém me ferir, perdoa? É simples assim? É. É simples assim? É. E ponto final. É. Perdão não é sentimento. Perdão é ordem. Libera, irmão. Libera. Perdoa. Eu te perdoo em nome de Jesus. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe, te guarde.
nossa vida diante do Senhor.